Olá pessoal da Medcel, vamos para o nosso módulo de epidemiologia então. Eu sou o Lucas Primo, eu sou médico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou sócio fundador e professor da EBM Academy, onde a gente desenvolve conteúdo sobre medicina baseada em evidências para a internet, redes sociais, blogs, podcasts, cursos que nós fazemos de medicina baseada em evidências, tá? E tenho envolvimento com pesquisa já em psiquiatria e epidemiologia desde o início da minha faculdade. Faço doutorado em psiquiatria pela URGS com ênfase em psicometria, que é como a gente mede os fenômenos mentais. E sou residente em psiquiatria no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O nosso assunto hoje é sobre testes diagnósticos. E o meu lema não podia ser diferente, é super simples, né? Por que essa aula de testes diagnósticos? Porque é isso que o médico faz, é como ser um médico, é fazendo diagnóstico. A prova sabe disso, a prova sabe que a função do médico é principalmente fazer diagnóstico. E por que eu ponho ênfase nisso? Porque a Medcel também resolveu separar essa aula em duas partes. Então nós vamos ter duas aulas sobre testes diagnósticos. Essa é a nossa primeira aula sobre testes diagnósticos, de tão importante que isso é e com tanta frequência que isso cai na prova de residência. Dificilmente vocês vão fazer uma prova de residência que não caia uma questão de testes diagnósticos. Vocês precisam saber esses conceitos para entender como que funciona o processo diagnóstico, como que a gente acaba sendo médico, como que nós vamos aplicar esses conceitos na nossa prática. Então, vamos lá. Essa é a nossa aula de hoje. O que a gente vai abordar? A gente vai abordar o processo diagnóstico, como é que a gente pensa que um paciente tem uma doença, como é que a gente faz um diagnóstico, como é que as coisas são e como é que a gente pensa. Vamos falar de padrão ouro, que é o melhor teste possível para a gente fazer o diagnóstico, versus um novo teste. Vamos falar de sensibilidade, especificidade e curva ROC, conceitos que costumam cair frequentemente nas provas de residência. Eu tenho certeza que isso pode cair na prova de vocês e é bem provável que caia, tá? Vamos lá, começando o nosso módulo então. O processo diagnóstico. Nós teríamos, para a gente fazer um diagnóstico, poderia ter um teste ideal, tá? Em que nós temos uma doença que vai ser, essa doença produz um sinal ou um exame que detecta essa doença, ou até mesmo uma pergunta que seja respondida por essa doença, e somente esse sinal ele é específico dessa doença, ou seja, olha só que ideal que é isso. Nós temos uma doença que causa uma coisa e essa coisa só é causada por essa doença. Logo, não precisaria nem de médico, né? Basta fazer um exame e ver se é doente ou não. Muitas vezes nossos pacientes, inclusive, pensam isso, que a gente vê se o paciente é doente apenas por exame. Ah, doutor, mas o exame... Eu quero fazer um exame para ver se eu tenho uma doença. Não, o exame não vê nada. A gente interpreta o exame com base nos dados clínicos, tá? Porque o que é a realidade? Nós temos uma doença que nós não sabemos exatamente o que é. Essa doença é composta de vários sintomas, exames, sinais no exame clínico, tá? Que podem acontecer dentro dessa doença. E para uma pessoa ficar doente, ela não apresenta tudo isso, ela apresenta apenas alguns sintomas e exames. E além disso, esses sintomas, esses sinais, esse exame que está alterado nesse paciente, às vezes não é específico dessa doença, ele pode fazer parte de uma outra doença, tá? Mas nós temos que interpretar que esses que ele está apresentando faz parte dessa doença inicial que nós estávamos pensando, tá bem? Essa é a nossa realidade. Por que isso é importante? Porque quando a gente vai fazer um diagnóstico, nós temos que estabelecer um limiar entre tratar uma pessoa e não tratar. Por exemplo, aqui eu tenho uma probabilidade de doença de 0. A pessoa com certeza não tem a doença. E aqui eu tenho a probabilidade de 1. Com certeza a pessoa tem a doença. Ou seja, 1 seria equivalente a 100%. Tá? Aqui nós temos um limiar entre tratar e não tratar, de acordo com a probabilidade de ter doença, que depende de qual doença nós estamos falando. O desfecho dessa doença é muito grave. Se eu não tratar, quais são as potenciais consequências
de que essa doença vai acontecer. Às vezes, quando a doença é muito grave, essa probabilidade, esse limiar de tratar, vai ser em uma probabilidade mais baixa, porque as consequências seriam tão graves se a gente não tratar, que a gente não vai abrir mão do tratamento para esse paciente. Mas, se as consequências não são tão drásticas ou não são tão estabelecidas assim, nós admitimos que a gente tenha uma maior certeza da probabilidade de doença para a gente iniciar o tratamento desse paciente. Tá? Isso é importante por quê? Porque existem os conceitos de probabilidade pré-teste e probabilidade pós-teste. Por exemplo, a probabilidade pré-teste é a probabilidade com que o paciente chega no consultório. Ele vai te mostrar as informações clínicas, você vai examinar o paciente, vai detectar sinais alterados, vai pedir exames laboratoriais, por exemplo, e nós vamos ter uma probabilidade pré-teste desse paciente. Depois de fazer o exame, o que pode acontecer aqui, ó, na probabilidade pré-teste, quando o paciente chegou até seu consultório, ele tinha uma probabilidade X, uma probabilidade que não precisava tratar esse paciente por causa dessas alterações. Mas a gente faz um teste nele, o teste deu positivo e a probabilidade de doença passou a ser a probabilidade pró-teste e entrou na probabilidade de tratar. Então aqui nós temos que tratar o paciente. Tá? Por exemplo, nós pedimos um hemograma de controle para aquele nosso paciente idoso, né? E a princípio o idoso tinha uma fadiga, tinha uns sintomas meio alterados, né? Mas a gente não sabia exatamente o que ele tinha. Nós não íamos tratar isso sem saber o que é. Pedimos um hemograma para ele e vimos que o paciente está, na verdade, com uma leucemia mieloide crônica. E agora? O que nós temos que fazer? Nós temos uma probabilidade pós-teste, nosso hemograma nos mostrou que ele está com uma leucemia mieloide crônica, e agora talvez nós tenhamos que tratar esse paciente, ou então pedir mais exames ainda para confirmar essa doença. Mas o contrário também pode acontecer. Nós podemos ter uma probabilidade pré-teste em que nós já deveríamos tratar o paciente. Por exemplo, um paciente idoso, tabagista, que veio com diabético, que veio com dor precordial aos esforços e agora está com uma dor no peito irradiado para o braço. Olha só. O eletrocardiograma veio negativo, mas as troponinas vieram positivas. Nossa, probabilidade pré-teste desse paciente estar infartando é muito alta. Eu tenho que tratar. Vou fazer uma cineangiocoronarografia. Mas o teste veio negativo. Na verdade, ele não tinha nenhuma lesão obstruindo as coronárias dele. Portanto, ele não estava infartando. Esses sintomas eram por uma outra coisa. Vou colocar um stent nesse paciente que não está infartando? Não. A minha probabilidade pós-teste agora caiu na probabilidade de não tratar. Eu não devo tratar esse paciente. Fiz um exame invasivo, porque a probabilidade pré-teste era muito alta, mas depois que eu fiz esse exame invasivo, eu tenho uma probabilidade pós-teste de não tratar. Para isso, nós temos os exames chamados padrão ouro. São aqueles exames que a gente tem certeza que são os melhores exames para a gente definir se uma pessoa é doente ou não. Esse exame padrão ouro, normalmente, é um exame invasivo. Por exemplo, uma biópsia. Nós vamos fazer uma biópsia para confirmar que esse paciente é doente ou não. Ou através da plausibilidade biológica. Por exemplo, nós não podemos dizer que o paciente tem uma infecção sem saber se ele tem um bicho isolado. Até em alguns momentos, nós podemos inferir que o paciente está infectado por outros sinais e sintomas. Mas podemos, por exemplo, um exame cultural pode ser o nosso padrão ouro. Ver se há aquela bactéria no sangue ou não. Tá? Ou então, através do segmento. Por exemplo, na minha área, na psiquiatria, o paciente se apresenta deprimido. Né? Eu não sei se esse paciente tem depressão unipolar e que eu preciso dar um antidepressivo para esse paciente, ou se esse paciente tem uma depressão bipolar, que eu preciso dar lítio para esse paciente. Qual vai ser o meu padrão ouro para definir se o paciente é unipolar ou bipolar? É o meu segmento. Eu vou seguir esse paciente e vou ver se em algum momento ele vai desenvolver sintomas de mania. No momento que ele desenvolveu sintomas de mania, está feito o diagnóstico padrão ouro. O paciente tem depressão, teve depressão naquela época, bipolar.
Esse exame invasivo aqui, inclusive, pode ser um estudo pós-mortem, né? Pode ser uma autópsia, por exemplo, uma necrópsia de um paciente. Então tá, o que acontece? Para nós desenvolvermos um novo teste diagnóstico, esse novo teste pode ser uma pergunta, pode ser um exame laboratorial, pode ser um exame mais invasivo, como uma biópsia, por exemplo, nós temos que comparar o nosso padrão ouro com o novo teste que estamos tentando avaliar. E quando nós fazemos isso, nós temos 4 resultados possíveis. A gente parte do princípio que o nosso padrão ouro vai dizer se o paciente tem a doença ou não. Tá? Então, o nosso exame padrão ouro é que ele tem a doença. Se o exame padrão ouro deu positivo, ele é doente. Se o exame padrão ouro deu negativo, ele não é doente. Tá bem? E nós vamos comparar com o teste novo, que também pode ser positivo ou negativo. Quando o teste novo concorda com o padrão ouro, nós temos um resultado verdadeiramente positivo. Verdadeiro positivo. Mas, se o teste novo deu negativo e o padrão ouro deu positivo, o nosso resultado do teste novo foi um falso positivo. A mesma coisa aqui. O meu teste padrão ouro deu negativo. O paciente não tem a doença, mas o meu teste novo disse que ele tem. Então, o teste novo acarretou um falso negativo. Tá? Ele não tinha doença, mas o teste novo disse que ele tinha. E, por fim, o padrão ouro disse que ele não tinha doença, ou seja, o paciente não é doente, mas o teste novo disse que ele confirmou que o paciente não tinha. Então, nós temos um verdadeiro negativo. Resultado final, quando nós comparamos um teste novo com um teste padrão ouro, nós podemos classificar nossos resultados do teste novo em verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo e falso negativo. E isso acontece com uma frequência relativamente frequente. Por isso que o teste não vê nada. A gente vê a probabilidade de ser doente ou não ser doente. É sempre uma questão de probabilidade. Para o paciente é preto no branco. Eu tenho doença, não tenho doença. Para o médico não é assim. No médico é probabilidade de ter doença e tenho que tratar, e probabilidade de não tenho doença, não tenho que intervir. Tá bem? Só isso já causa algumas questões. Por exemplo, olha só. Uma mulher de 35 anos, solteira, não tabagista, sem diabetes, hipertensão arterial ou dislipidemia, mulher jovem, sem fatores de risco cardiovascular. Procura seu médico de família porque foi passar uns dias com a mãe após a morte de seu pai. Uma mulher jovem, sem fatores cardiovasculares, vai procurar um médico de família porque sofreu um trauma, tá? Um trauma emocional. Nesse período, fora da cidade, apresentou episódios de taquicardia, falta de ar ocasional, dor precordial bem localizada, que piorava com estresse emocional e às vezes com esforço. Estava preocupada com o resultado da ergometria ter sido positiva para isquemia de esforço induzida. Primeira coisa, pessoal, o exame ergometria, comparado com o nosso padrão ouro, que seria a cineangiocoronarografia, né, ele não é um teste tão bom assim, ele não é um teste tão preciso. Os resultados positivos nem sempre são verdadeiramente positivos e os resultados negativos nem sempre são verdadeiramente negativos. E era uma paciente sem fatores de risco que tinha recém sofrido um trauma emocional, estava chateado, acabou até tendo sintomas somáticos por conta disso, né? O laudo da ergometria era: alcançou uma frequência cardíaca acima da submáxima, ou seja, ela alcançou uma coisa maior do que para a idade dela. Atingiu o esforço correspondente a 10 METs sem apresentar sintomas. Olha só, ela foi até 10 METs sem apresentar sintomas. Teve queda adequada da frequência cardíaca no primeiro minuto e apresentou um infradesnivelamento de 1,5 milímetros em MC5. Uma alteração super pequena numa paciente sem fatores de risco, com uma probabilidade baixa de ter doença. A avaliação correta desse resultado e a conduta a ser tomada é informar que a probabilidade pré-teste era. Ele está te perguntando sobre a probabilidade pré-teste, como é que era essa paciente antes de fazer o exame. Tá? Era baixo, a gente não acreditava que esse paciente tinha exame. E esse resultado dessa ergometria provavelmente é um falso positivo. Então vamos lá, resposta. A probabilidade pré-teste era baixa, mas por causa da ergometria, temos que solicitar cineangiocoronarografia. Pelo amor de Deus, pessoal, vocês vão enfiar um catéter via femoral no paciente para ver se ele tem
ver se ele tem doença só por causa de uma ergometria com resultado duvidoso em uma paciente com probabilidade pré-teste baixa? Não, né? A probabilidade de pré-teste é alta. Nossa, uma mulher jovem sem fatores de risco e tem que rever as circunstâncias dos sintomas. Não, tá errado, né? Letra C, a probabilidade de pré-teste é baixa, ótimo, e temos que rever as circunstâncias dos sintomas. É essa a resposta. E letra D, alta e solicitar cintilografia miocárdica com dipiridamol. Não, a resposta é letra C. A probabilidade de pré-teste é baixa e temos que rever as circunstâncias dos sintomas. Logo, caímos no House, na sua célebre frase, "It's never lupus". Né? Por que "It's never lupus"? Porque o lupus é uma doença muito rara. Para a gente confirmar o diagnóstico de lupus, nós temos que ter uma forte suspeita clínica. Né? Temos que pedir vários exames, às vezes invasivos, como por exemplo uma biópsia renal, para dizer que o paciente tem lupus. E o House era enfático, "It's never lupus". Por que "It's never lupus"? Porque raramente é lupus. É uma doença com uma probabilidade pré-teste de acontecer muito baixa. Primeiro conceito de diagnóstico, então, sensibilidade. O que é a sensibilidade? É um conceito matemático. Sensibilidade e especificidade são sempre conceitos matemáticos. Então, é a proporção de doentes com um novo teste positivo. Então, olha só, quem são os doentes naquela nossa tabela? São aqueles que têm o teste positivo no nosso padrão ouro, tá? Então, a gente vai trabalhar com essa coluna aqui, dos que foram positivos no nosso padrão ouro. E que tinham o novo teste positivo, Então, vai ser a proporção de verdadeiros positivos entre todo mundo que tinha teste positivo pelo padrão ouro, incluindo os verdadeiros positivos e os falsos positivos. Esse é o cálculo da sensibilidade. Olha só, pessoal. A sensibilidade está dizendo quantos doentes têm o teste positivo. É isso que ele está te dizendo, tá? Então, se a sensibilidade é 0%, o que isso significa? Que nenhum doente apresenta a alteração, né? Uma sensibilidade de 0% é um teste inútil, não serve para nada, porque todas aquelas pessoas doentes eu não consegui detectar com o novo teste. A sensibilidade de 100% significa que todas as pessoas doentes apresentam essa alteração. Ótimo, perfeito, uma sensibilidade de 100% é o ideal, tá? Todo mundo que é doente eu consigo pegar pelo nosso exame. Isso é uma condição muito boa. Não basta isso para a gente fazer diagnóstico, mas já é uma condição muito boa. E uma sensibilidade intermediária de 90%, o que significa? Significa que a cada 10 doentes, 9 terão o teste positivo. Dos 10 que eram positivos pelo padrão ouro, o novo teste conseguiu pegar 9. Tá? Isso é uma sensibilidade de 90%. Para que serve um teste sensível? Um teste sensível é um teste que pega muito as pessoas que eram doentes. É um teste que fica positivo em pessoas doentes. Para que serve então? Quando o meu teste vem negativo, eu fico mais tranquilo, porque como o teste ele é bom para pegar as pessoas doentes, quando ele vem negativo, eu fico mais tranquilo e eu descarto as doenças com uma maior facilidade. Um teste muito sensível é bom para descartar doenças, tá? Quando que eu preciso de um teste sensível? Quando que eu preciso ter certeza que eu vou pegar a pessoa quando ela é doente? Por exemplo, em bancos de sangue, né? É quase inadmissível que eu faça uma transfusão de sangue infectado com HIV para um paciente. Então eu tenho que fazer um teste extremamente sensível, preferencialmente 100% sensível, para ter certeza que se o resultado vier negativo do exame do sangue que eu vou doar, então esse paciente não tem HIV e eu posso transfundir com facilidade, com tranquilidade. Outro tipo de teste sensível, o CAGE. Eu botei o CAGE aqui. O CAGE são aquelas 4 perguntinhas que a gente faz para ver se o paciente tem a probabilidade de ser alcoolista ou não, né? Por exemplo, se ele já tentou parar de beber, se ele já bebeu, se a bebida foi a primeira coisa que ele fez durante o dia, né? Isso são 4 perguntas para ver que um teste diagnóstico não é necessariamente um exame laboratorial.
podem ser perguntas. As 4 perguntinhas do CAGE são extremamente sensíveis para eu detectar se o paciente é alcoolista ou não. Se o paciente respondeu a essas questões, ele tem uma grande probabilidade de ser alcoolista, né? Mas se ele respondeu negativo, eu tenho praticamente certeza que ele não é alcoolista. É um teste sensível. E também em unidades de pronto atendimento. Isso aqui é super importante para vocês. Olha só a epidemiologia se aplicando na prática. Quando eu estou com um paciente na emergência que chegou por uma queixa para mim, eu não vou fazer exame específico de tudo que é doença. Eu vou fazer exames gerais para ver se o paciente é doente. Por exemplo, eu quero me certificar que aquela vozinha que está com falta de ar não está com pneumonia. O que eu vou pedir? Eu vou pedir um exame sensível, eu vou pedir uma PCR, uma proteína C reativa para esse paciente. Porque se essa proteína C reativa vier baixinha, eu fico mais tranquilo que essa paciente não está com uma pneumonia. Entenderam? Então, em unidades de pronto atendimento, nós fazemos isso com frequência. Nós pedimos testes mais sensíveis para descartar que esse paciente esteja com alguma doença. Como que eu aumento a sensibilidade do teste? É o que a gente faz na UPA, tá? Nós fazemos testes em paralelo. Lembra lá das resistências elétricas lá do vestibular? Olha só, de um ponto ele vai para várias resistências, né? Um teste em paralelo eu vou pedir vários exames de uma maneira só, em um tempo só. Eu vou pedir PCR, eu vou pedir um EQU, eu vou pedir um hemograma, eu vou pedir, eventualmente, provas de função hepática, provas de função renal, para eu aumento a sensibilidade de todos eles em conjunto. A probabilidade de eu achar alguma coisa quando eu peço vários testes em paralelo é maior. Eu aumento a sensibilidade, eu aumento a probabilidade de detectar alguma alteração num paciente, tá? E inclusive, eu aumento a probabilidade de encontrar um falso positivo também. Isso é importante. Quando eu peço vários testes de uma maneira só, é mais fácil de eu tentar achar uma coisa, é mais fácil de eu conseguir achar um exame alterado e é mais fácil que esse exame também seja mais falsamente positivo. Uma outra maneira de aumentar a sensibilidade do teste é a repetição do mesmo exame. Exemplo clássico que pode cair na prova de vocês, tanto na de gineco como na de preventiva. Eu vou repetir os exames citopatológicos anualmente ou de 3 em 3 anos. Por que eu vou fazer isso? Porque o exame de citopatológico ele é um exame pouco sensível, mas se eu repetir ele várias vezes, é mais provável que em algum desses eu encontre um resultado positivo, e daí eu aumento a sensibilidade do meu teste. Tá bem? Vamos fazer algumas questõezinhas sobre sensibilidade. Uma equipe de saúde discute o caso de uma moradora que teve um diagnóstico tardio de uma doença quando sua identificação é retardada, tem alta letalidade e alta transmissibilidade. Tendo em vista as características da doença, os profissionais avaliaram a necessidade de fazer um rastreamento da população na área. Pessoal, se eu quero fazer o rastreamento, eu quero detectar o máximo de casos positivos possíveis. Então, a qualidade do teste utilizada deve ser de autossensibilidade. Tá? Quando eu quero fazer um rastreio populacional de uma doença, eu não quero deixar passar doenças. Eu não quero deixar de diagnosticar doenças, porque eu quero fazer realmente um escaneamento. Então, eu vou usar testes muito sensíveis. Sobre testes diagnósticos, assinale a alternativa correta. Letra A. A especificidade de um teste diagnóstico representa a proporção de doentes que têm um teste negativo. Não falamos de especificidade ainda, mas não é isso. Letra B. Quanto mais específico do que sensível for um teste diagnóstico, maior será a proporção de falsos positivos. Ainda não falei disso ainda. Mas, vamos lá. Quanto maior sensível do que específico for um teste diagnóstico, maior será a proporção de falsos negativos. Ainda não falei de especificidade, mas aqui vai a resposta que eu quero mostrar para vocês. Ó. Um teste altamente sensível deve ser utilizado quando deseja confirmar um diagnóstico sugerido por outros dados. Não, um teste sensível não é utilizado para confirmar. A gente usa um teste sensível para descartar. Letra E. O teste sensível deve ser usado quando não se quer correr o risco de não diagnosticar uma doença grave. Perfeito, é isso aí. Quando eu não quero deixar de diagnosticar uma doença, eu vou pedir um teste sensível. Tá? Próxima questão.
com o objetivo de identificar o maior número de portadores de uma determinada doença, independente de saber se os indivíduos são realmente doentes ou não. Ou seja, eu não quero saber se os pacientes são doentes ou não, eu quero rastrear, eu quero pegar o máximo de exames positivos possíveis, quero fazer um rastreio. Deve-se utilizar um exame laboratorial que tenha elevada sensibilidade. Tá? Então tá. Olha só. Problemas de testes muito sensíveis. Overdiagnosis. Um conceito cada vez mais falado aí na epidemiologia e na medicina preventiva, tá? E que pode cair. Esse primeiro caso aqui é um gráfico de como se comportaria uma doença com fatores de risco que não foram identificados e não foram tratados. A incidência da doença vai aumentar e a fatalidade da doença vai aumentar na mesma proporção. Tá? Agora, eu vou fazer uma coisa boa. Eu vou fazer um exame que vai detectar mais doentes, eu vou aumentar mais a incidência, mas esse aumento da incidência de doentes, porque eu desenvolvi um novo exame, vai diminuir a minha mortalidade. Então, olha só, é custo-benefício. Qual é meu custo? Eu aumento um pouco o diagnóstico que eu vou fazer dessa doença. Mas, em compensação, em alguns pacientes que eu fiz o diagnóstico, eu vou diminuir a mortalidade. Então, isso daqui é um caso bom. Qual é o problema? É quando eu faço um exame que vai aumentar a incidência, esse exame vai detectar novos doentes, mas esse exame não tem impacto na mortalidade, a mortalidade permanece a mesma. Então, esse caso é um caso de overdiagnosis. Eu estou fazendo os diagnósticos a mais sem interferir na mortalidade daquela população. Tá bem? Vamos falar então de especificidade. Então tá, especificidade é um pouco contrário, é a proporção de saudáveis com um teste negativo. Quem são os saudáveis aqui, pessoal? É o nosso padrão ouro negativo. Esses são os saudáveis, então nós vamos trabalhar com essa coluna aqui, tá? Vamos trabalhar com a proporção de saudáveis. Quem são os saudáveis que têm o teste negativo? São esses verdadeiros negativos, quem deu negativo no novo teste. Então, nossa especificidade vão ser os verdadeiros negativos entre todo mundo que teve o teste negativo, falsos positivos e verdadeiros negativos. Tá bem? Esse é o nosso conceito de especificidade. O que significa uma especificidade de 0%? Todos os saudáveis têm um teste positivo. Olha só que ruim. Uma especificidade de 0% diz que mesmo quem tem o diagnóstico positivo são saudáveis. Então, para que serve esse meu teste? Ele está dando um resultado errado. Já uma especificidade de 100% é o ideal. Todos os saudáveis têm um teste negativo. É um verdadeiro negativo. Isso é o que a gente quer. O que a gente quer de um teste? Quer que o teste seja 100% sensível, ele detecta todo mundo que é doente e ele é 100% específico. Ele detecta todo mundo que é saudável. Se o teste é positivo, a pessoa é doente. 100% de especificidade. 100% de sensibilidade. Se o teste é negativo, eles são saudáveis. 100% de especificidade. Isso daqui é a máxima da especificidade. E uma especificidade intermediária de 90%. Significa que a cada 10 saudáveis, 9 têm o teste negativo. Ele vai diagnosticar apenas um falso positivo. Tá bem? Então, para que servem testes específicos? Um teste muito específico é bom para confirmar doenças. Por quê? Porque se o teste ele é negativo em pessoas saudáveis, ele é muito negativo em pessoas saudáveis, quando ele é positivo, é mais provável que essa pessoa seja doente. Então, o teste específico é bom para confirmar doenças. Utilidade de testes específicos. Por exemplo, eu quero diagnosticar um câncer. Eu vou fazer quimioterapia para uma pessoa sem ter certeza que ela tem essa doença? Não, eu tenho que fazer um exame mais invasivo, porque como é que eu vou fazer quimioterapia sem ter certeza? Eu preciso ter certeza que essa pessoa vai ter câncer. Então, eu vou fazer uma biópsia, um teste invasivo, é um teste mais específico. Tá? Ou então, por exemplo, uma cineangiocoronariografia. Uma cineangiocoronariografia é um teste invasivo e preciso, ele é específico. Eu vou lá e vejo a lesão. Se tem a lesão, eu tenho certeza
que esse paciente, eu tenho mais certeza que esse paciente tem a doença. Entenderam? É isso aí. Como que eu aumento a especificidade de um teste? Eu vou fazer testes em série. Lá na sensibilidade, eu aumentava pedindo vários exames de uma vez só. Agora, para aumentar a especificidade, eu vou fazer um teste depois do outro, vendo se eles são positivos ou não. O primeiro teste deu positivo, então vou pedir um teste um pouco mais invasivo. Vou pedir uma cineangiocoronarografia, uma cintilografia miocárdica. A cintilografia miocárdica deu positivo, será que eu preciso ir para uma cineangiocoronarografia? Então vou fazer um teste mais específico ainda. Eu vou fazendo testes em progressão. À medida que um vai dando positivo, eu vou fazendo testes mais específicos. Tá? Vamos lá, questõezinhas. Um estudo hipotético testou o desempenho do peptídeo atrial natriurético do tipo B para diagnosticar a disfunção ventricular esquerda, usando a ecocardiografia como padrão ouro. Observe a tabela a seguir. Então ele está comparando o padrão ouro, ele usou ecocardiograma e o padrão, o novo exame é o peptídeo natriurético. A pergunta é, a especificidade do teste é, como é que nós calculamos a especificidade? Nós calculamos o percentual de verdadeiros negativos sobre o total de negativos. Então vai ser 29 dividido por 86. 29 dividido por 86 é obrigado a ser uma dessas alternativas aqui. Eu já fiz o cálculo, dá mais ou menos 33,7%, 29 por 86, e 33,7% é 34% para a nossa prova, tá bem? Próxima questão, lá do Hospital de Clínicas, o meu hospital escola. A solicitação de múltiplos testes diagnósticos em paralelo é comum para os pacientes hospitalizados, para os pacientes em situação de emergência, UPA que eu falei, ou para os ambulatoriais que não podem, por diferentes motivos, retornar para a nossa avaliação. Estou pedindo vários testes de uma vez só, uma bateria de exames de uma vez só, pedindo testes em paralelo. O que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a sensibilidade, eu estou aumentando a probabilidade de eu achar um exame positivo. Esse procedimento não altera a sensibilidade. Não, esse procedimento altera a sensibilidade dos testes. Letra B, não altera a especificidade em relação a cada teste individual. Altera, tá? Diminui o valor preditivo negativo. Não falamos de valor preditivo nessa aula, não confundam as coisas, tá? Aumenta a especificidade. Não, ele não aumenta a especificidade. O que ele faz, os testes em paralelo? Ele aumenta a sensibilidade a valores acima dos de cada teste individual. É essa a resposta. Quando eu peço testes em paralelo, eu aumento a sensibilidade dos meus testes. Questãozinha de 2012. Visando melhorar o diagnóstico de pneumocistose, um pesquisador descobriu uma proteína sérica presente em 100% dos pacientes que tinham diagnósticos confirmado por anátomo patológico. Então, olha só, esse novo exame, ele foi igual ao padrão ouro, que é o anátomo patológico, em 100% dos casos positivos. Olha só a sensibilidade de 100%. Contudo, ao estudar a população livre de qualquer doença, as pessoas saudáveis, foi observada essa mesma proteína em cerca de 40%. Frente à presente descoberta, visando sua aplicação clínica, podemos dizer que essa proteína apresenta. Então, olha só, ele está te dando os dados. Ele está escrevendo em vez de botar tabelinha, o que é até melhor. Esse exame é 100% sensível e 40% específico. Então, nosso exame tem elevada sensibilidade, alta sensibilidade e baixa especificidade. A resposta é a letra C. 100% de sensibilidade e 40% de especificidade. Um bom programa de detecção de casos de tuberculose deve utilizar para seleção prévia e para confirmação diagnóstica. Então, olha só, o que esse programa quer fazer? Ele quer detectar casos de tuberculose. Primeiro ele quer selecionar quem tem e depois ele quer confirmar. Para selecionar, para fazer o screening, eu preciso de um teste sensível. Para confirmar depois, eu preciso de um teste específico. Então, eu preciso de um teste de alta especificidade? Não. Preciso de um teste de alta sensibilidade e outro de alta especificidade, respectivamente. Resposta, letra B. Então, tá. Olha só, esse é o Thomas Bayes. Apresento vocês a um padre estatístico que foi um dos pais do raciocínio
diagnóstico. Ele nem sabia o que era diagnóstico na época que era vivo, mas quando se começou a incorporar esses conceitos de como fazer diagnóstico na prática médica, esse Thomas Bayes foi fundamental. O Thomas Bayes, ele disse que as probabilidades são condicionais. O que é probabilidade condicional? O exame isolado, ele não apenas ele define se o paciente tem a doença ou não. Ele é condicional àquela probabilidade pré-teste que o paciente tem lá no início. Ele só tem valor de acordo com o que era, com a probabilidade anterior. Uma probabilidade depende de outra. Esse é o Thomas Bayes. Por isso que se fala hoje em dia muito em raciocínio bayesiano. O que é raciocínio bayesiano? É justamente isso, é eu levar em consideração as alterações clínicas, levar em consideração o resultado das provas diagnósticas, junta tudo isso e vamos ver se o paciente é doente ou não. Isso é um raciocínio bayesiano, que é o ideal que se seja feito hoje em dia. Por fim, vamos à curva ROC. Pessoal, curva ROC é uma questão que está caindo cada vez mais nas provas de residência. Por quê? Como a prova de medicina preventiva tem que abordar questões diagnósticas, questões de saúde pública, epidemiologia descritiva, medicina baseada em evidências, a curva ROC é um conceito que agrega tudo o que a gente falou da aula de hoje, de sensibilidade e especificidade. A gente vai entender isso de uma maneira muito fácil, como é que essa curva funciona. Tá? Aqui é um anátomo patológico de um pâncreas. Aqui nós temos ilhotas pancreáticas, tá bem? Esse vai ser o nosso padrão ouro para nós entendermos a curva ROC. Eu vou pegar pacientes, vou fazer uma biópsia pancreática nos pacientes para determinar se ele tem diabetes. Que loucura! Eu vou fazer um anátomo patológico para ver se ele tem diabetes? É exatamente isso que eu vou fazer. Tá? Isso pode inclusive ser numa necrópsia. Se o paciente tem destruição de ilhotas pancreáticas lá do diabetes tipo 1, eu vou confirmar que o paciente tem diabetes. Mas se o paciente não tem destruição de ilhotas pancreáticas, esse paciente não tem diabetes. Tá? Então, olha só. Esse vai ser o nosso padrão ouro. Se o paciente tem destruição, ele tem doença. Se o paciente não tem destruição, ele não tem doença. E nós vamos comparar isso com a curva ROC. Nós vamos comparar com o novo teste de glicemia. Vamos lá para o quadro que eu vou explicar para vocês como é que funciona esse teste. Olha só. Nós vamos fazer um gráfico que vai correlacionar o número de casos com a glicemia do nosso paciente. Tá bem? E vamos lá, e vamos pegar os pacientes que têm destruição, que não têm destruição de ilhotas pancreáticas. São pacientes que não são diabéticos. Esses pacientes que não são diabéticos, eles vão ter uma distribuição de glicemia com uma distribuição normal, aquela curva de Gauss, com uma glicemia variando, vamos supor, entre 50 e 150. Esses pacientes normais, eles têm essa distribuição de glicemia entre 50 e 150 de glicemia. Esses pacientes não têm diabetes, tá bem? Mas, agora nós vamos pegar e vamos ver aqueles pacientes que têm destruição de ilhotas pancreáticas. Eles têm diabetes tipo 1. Esses pacientes que têm diabetes tipo 1, eles vão apresentar uma glicemia também numa curva normal, mas uma glicemia mais elevada, porque eles têm o diagnóstico de diabetes. Então, essa glicemia vai ser, por exemplo, entre 100 e 300. Eles vão ter essa curva de glicemia. Tá? Vamos fazer mais forte aqui um pouquinho. Então, olha só que legal. Nós temos que definir um ponto de corte do novo exame, ou seja, da glicose, para definir se esse paciente tem diabetes ou não. Uma ideia, por exemplo, seria pegar justamente aqui, no ponto de 100. Se nós pegarmos a glicemia de 100, olha só o que vai acontecer. Todo mundo que é diabético é diagnosticado com diabetes. Nós estamos fazendo um teste muito sensível, porque todo mundo que tem glicemia acima de 100 tem diabetes. Mas olha só,
todos esses pacientes aqui, ó, que não têm diabetes, foram diagnosticados errado. Eles não têm diabetes, mas estão sendo diagnosticados como tendo. Então, esse ponto de corte aqui tem uma elevada sensibilidade, mas tem uma baixa especificidade. Tá? Bom, então vamos pensar. Se esse ponto de corte está ruim, vamos utilizar outro ponto de corte então. Vamos utilizar esse aqui de 150. Esse ponto de corte de 150. Porque se nós pegarmos o ponto de corte de 150, todos esses pacientes que não têm diabetes, não vão ser diagnosticados com diabetes mesmo. Nós vamos estar fazendo uma coisa super boa. Então nós vamos ter um exame de elevada especificidade. Ou seja, todos os normais têm o teste negativo, concordam? Porque só é positivo quando é acima de 150. Ah, mas quando a gente faz esse exame de 150, a gente está deixando de diagnosticar muitos diabéticos. Nós estamos fazendo um teste pouco sensível. Então, nesse ponto de corte, a gente tem um diagnóstico pouco sensível. Qual é a solução? É simples. A solução é sempre o meio termo. Qual vai ser o melhor ponto de corte? Porque olha só, quando nós pegamos um ponto de corte muito baixo, nós temos alta sensibilidade e baixa especificidade. E à medida que nós aumentamos o ponto de corte, nós vamos aumentando a especificidade e diminuindo a sensibilidade. O ideal, então, é pegar um resultado do meio, né? De fato, quando é que o paciente tem diabetes hoje em dia? É quando tem uma glicemia maior ou igual a 126 miligramas por decilitro. Não é essa a resposta? Não é assim que é feito o diagnóstico de diabetes? Sim, por que é assim que é feito o diagnóstico de diabetes? Porque quando a gente confirma em mais de uma vez que o paciente tem o diagnóstico tem a glicemia acima de 26, é mais provável que ele seja diabético. Tá bem? Então vamos voltar lá para os nossos slides e vamos entender como é que funciona a curva ROC. Olha aqui, ó. Aqui está o meu diagrama de sensibilidade e especificidade que eu falei. Qual é o just right? Qual é o melhor ponto de corte? É o ponto de corte do meio. Tá? Antes disso, ele é muito sensível e depois disso, ele é muito específico. Olha só que interessante. O diagnóstico de diabetes é 126 miligramas por decilitro, confirmado em mais de uma vez. Mas, se o paciente tem uma glicemia maior do que 200 e com sintomas, eu já fiz o diagnóstico mesmo fazendo uma única vez. Por quê? Porque eu aumento minha especificidade quando eu tenho a glicemia acima de 200. Então, eu já faço o diagnóstico de uma vez. A curva ROC, ela usa esse conceito, que à medida que nós aumentamos o ponto de corte do teste novo, nós aumentamos a especificidade e perdemos sensibilidade. Então, ele faz um gráfico diferente. A curva ROC não é esse gráfico aqui. Ele é esse gráfico. Tá? Ele é um gráfico de sensibilidade, que aumenta de 0 a 100, e de especificidade, que aumenta ao contrário. Ó, o 0 está aqui, aumenta de 0 a 100 para cá. Uma outra maneira de escrever isso daqui, às vezes a prova pode te pegar nesse ponto, é botar 1 menos especificidade. E daí começa do 0 aqui e vai para o 1 aqui. Essa linha do meio aqui, é um teste que tem sensibilidade e especificidade complementares. Por exemplo, 40% de sensibilidade e 60% de especificidade. Isso é bom porque isso é ruim porque não confirma e nem desconfirma. Quando essas probabilidades são complementares, é um teste que é inútil. Então, essa linha diagonal do meio, ela não é um teste que é inútil, ele não serve para diagnóstico. Quando é que a curva ROC é boa? É quando ela fica perto do canto superior esquerdo. Ele fica perto do 100% da sensibilidade e 100% da especificidade. Então, se nós pegarmos essas duas linhas, essas duas curvas ROC aqui, qual que é o melhor teste? O melhor teste é aquele que se aproxima mais da sensibilidade e especificidade de 100%. Olha só, à medida que eu aumento a minha glicemia, eu vou aumentando, à medida que eu
aumento minha glicemia, eu vou perdendo sensibilidade e eu vou ganhando sensibilidade e perdendo especificidade. Tá? Olha só que legal. Esse exame aqui é um exame super baseado em evidências e é super interessante, que é a curva ROC de D-dímeros. Para que serve os D-dímeros? Olha só, ele está muito distante lá do 100% de sensibilidade e 100% de especificidade. Está muito distante. Mas, quando a gente tem um teste de 500, ele tem 100% de sensibilidade. Então, o curva de dímeros, ele não é bom para confirmar nenhuma doença. Esse exame aqui, ele não é bom para confirmar o tromboembolismo pulmonar, que é para o qual ele é utilizado. Então, para que a gente usa os dedímeros? É quando eu estou com dúvida. Esse paciente está com baixa probabilidade de tromboembolismo pulmonar, mas eu quero confirmar que ele não tem, eu quero ter certeza que ele não tem. Então eu vou pedir os dedímeros, porque se ele vier baixo, ele vai ter uma alta sensibilidade e logo eu vou descartar que esse paciente tenha tromboembolismo pulmonar. Perguntinhas então. Sobre uma curva ROC, pode-se afirmar que A. Testes de menor poder discriminatórios têm curvas mais distantes da diagonal, que vai da esquerda inferior à direita superior. Isso está errado. São testes de maior poder discriminatório. Letra B. A diagonal mostra a relação entre as taxas de resultados verdadeiros e positivos e falsos positivos, que seria obtida por um teste que não traz informação diagnóstica. É isso aí. A diagonal, aquele exame lá do meio, essa diagonal, é um exame que não traz informação diagnóstica. A acurácia global de um teste pode ser descrita como a área acima da curva. Não, a acurácia de um teste é a área abaixo da curva. Essa área aqui, que está abaixo da curva, é o quanto de sensibilidade e especificidade essa curva tem. E isso é a acurácia. Então, está errado. Não é a área acima da curva. Letra D. Mostra a gravidade do contrabalanço entre os valores preditivos, positivos e negativos. Não, a curva ROC não vê valor preditivo. Ela só vê sensibilidade e especificidade. Letra E. É um meio pouco útil para comparar testes alternativos para o meio diagnóstico. Como assim? A curva ROC é um meio extremamente útil para comparar testes alternativos. Então a resposta é letra B, que a diagonal é um teste que não tem finalidade diagnóstica. Mais questão, para ver como cai, tá? Ó, o estudo mostra a comparação de duas curvas ROC para o diagnóstico de diabetes mellitus. Que coincidência, foi o exemplo que eu usei. Qual dos testes indicados você escolheria para usar na prática diária? Vamos ver. Letra A. O teste cuja curva seja mais próxima de 50%. Não, a gente quer uma curva que esteja lá no canto superior, né? O teste cuja curva mais se aproxime do canto superior direito. Ó. O teste cuja curva mais se aproxime da diagonal do gráfico. Não, o teste que se aproxima mais da diagonal está errado. Né? É um teste que não serve para nada. Letra D. O teste cuja curva tenha sido construído levando em consideração quanto tempo cada indivíduo participou do estudo. Nada a ver. E letra E. O teste cuja área embaixo da curva seja maior. É isso aí, o teste cuja área embaixo da curva tem uma maior acurácia. Ó, lá a letra B não é do canto superior direito, é do canto superior esquerdo, como nós vimos. Então a resposta é letra E. Então tá, pessoal. Antes das principais mensagens, vou pedir para que vocês avaliem a aula aí. 2 minutinhos para avaliar. Então tá, esse daqui, você sabe o que é esse aparelho aqui? Esse aparelho é o tricorder. Tricorder era aquele aparelho do McCoy, lá do Star Trek, que fazia diagnóstico, só ele chegava perto do alienígena, assim, botava o tricorder e via se o paciente, se aquele alienígena estava doente ou não. Por que eu estou brincando com esse tricorder? Porque tem muita gente trabalhando em fazer equipamentos parecidos com esse, tá? E por enquanto ainda não tem. Por enquanto o melhor tricorder é o médico que vai avaliar todas essas probabilidades. Mas a gente tem que tentar funcionar
um pouquinho mais como um aparelho e menos na emoção, às vezes, quando nós vamos ver o paciente. Nós temos que incorporar esses conceitos de sensibilidade e especificidade para fazer um diagnóstico mais preciso e para também diminuir a nossa capacidade de fazer iatrogenia, fazer diagnóstico errado. Isso é chamado erro médico, nós fazermos diagnóstico errado quando na verdade o paciente é saudável. Tá? Então são esses conceitos aí que nós temos que incorporar no nosso tricorder interno, tá bem? Pessoal, o que precisa ficar dessa aula? O limiar entre tratar e não tratar, tá? O nosso diagnóstico não é preto no branco, tem doença e não tem doença, e sim sempre probabilidade de ter doença e probabilidade de não ter doença. Tá? A sensibilidade é A sobre A mais B, né? Naquele esqueminha que nós fizemos, verdadeiros positivos sobre todo mundo que tem doença. É bom para descartar a doença. Especificidade, D sobre B mais D, na verdade é verdadeiros negativos sobre todo mundo que é negativo. Confirma a doença. Está caindo cada vez mais questões de testes em série versus testes em paralelo. Testes em série aumentam a especificidade. Testes em paralelo, vou pedir todo mundo de uma vez só. Então ele aumenta a sensibilidade. E a curva ROC, que está no limite esquerdo do nosso gráfico. Quando está no limite esquerdo, nós vemos que esse paciente tem mais probabilidade de doença. Tá bem? Onde vocês acham questões e mais material sobre isso? No livro Medicel, tem que ler, tem que voltar. Sensibilidade e especificidade são conceitos que exigem um pouco de matemática básica, né, pessoal? Não vai errar por causa de uma divisãozinha de 2 números, né? Então tem que treinar para incorporar esses conceitos no livro de questões de vocês. Tem alguma coisa no livro Delineando Pesquisa Clínica, eu recomendo esse livro que tem um capítulo de diagnósticos bem interessante, e no nosso site da EBM Academy também você vai encontrar material sobre testes diagnósticos, tá certo? Ficamos por isso na aula de hoje, então, até a próxima aula.